Muito boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à live do livro Respostas da Vida. Mais uma vez vamos beber desta fonte de sabedoria, da espiritualidade, reflexões para o nosso crescimento, a nossa melhoria. Hoje o capítulo é pequeno, mas é profundo em reflexões. Espero que possamos sair mais enriquecidos destes ensinamentos, tirados deste belo livro, Respostas da Vida. E o capítulo hoje se chama Pacificar. Bom, o capítulo pode ser pequeno, mas a proposta de pacificação nossa é muito grande, leva muito tempo. Se a gente pensar, como diz André Luiz, que nós temos 1,5 bilhão de anos de tempo que levamos para a aquisição da razão, e a partir da aquisição da razão temos 200 mil anos de vida psíquica, 200 mil anos, veja bem, e nos encontramos nesse patamar que ainda corresponde a um planeta de expiação e prova, que retrata seus habitantes. E nesta trajetória de 200 mil anos de desenvolvimento psicológico, quantas guerras, quantas mortes, quantas reencarnações, quantas coisas aconteceram neste cenário que é a nossa casa planetária temporariamente, né? Então, a pacificação não é um liga e desliga de botão e está resolvido, né? É um trabalho contínuo, porque dentro de nós tem ainda muitas guerras, muitas perseguições, crimes, disputas, maldades, bondades, acertos, conquistas, tudo isso ainda mora dentro de nós. Então vamos refletir aqui com André Luiz sobre essa pacificação, que é algo que uma hora nós vamos ter que desenvolver isso dentro de nós. Não dá para escapar. Estando num processo de evolução, todas as imperfeições hão de ser curadas, superadas, vencidas, e no seu lugar, as qualidades, as capacidades obtidas neste empreendimento. Então vamos lá, pacificar. Não perturbe, tranquilize. Olha só, é curta a frase, não perturbe, tranquilize. E poderíamos refletir, como uma pessoa perturbada não vai perturbar? Bom, então nós vemos que a proposta serve tanto para aqueles que já estão adiantados na conquista da pacificação, como aqueles que estão iniciando. Quando entra na civilização, depois quando entra no reino hominal e vai bebendo da cultura, do conhecimento, das conquistas, da convivência grupal e etc., nós vamos melhorando, né? Porque nós vamos aprendendo aos trancos e barrancos a respeitar o direito do outro, como o nosso também é respeitado. E assim nós vamos cada vez mais sofisticando este respeito ao outro. Então, não perturbe. É algo importante que todos nós temos que aprender. Por exemplo, quer ver uma coisa que me chateia bastante? Quando eu vou para a praia e tem aquele pessoal que você vai para a praia para descansar, para escutar as ondas do mar. E aí aparece um sujeito que pega aqueles alto-falantes do tamanho de um carro, liga no último e todo mundo tem que suportar aqueles horrores de músicas altas.
E a pessoa que gosta, obviamente, vai responder, mas eu gosto e eu vou deixar de fazer uma coisa que é interessante para mim. Bom, mas faça para você. O seu som não precisa chegar até o meu ouvido. Coloca um fone de ouvido e aumenta no último. Ninguém tem que gostar da sua música. Bom, então é uma ideia desta questão não perturbar. Porque veja bem, quando nós estamos perturbando através de comportamentos, pensamentos, falatório, etc., nós estamos espraiando ao nosso redor, exteriorizando vibrações que perturbam, desajustam, desequilibram os ouvintes ou as pessoas que estão próximas. Quem já leu o livro Libertação do André Luiz, que ele faz uma visita nas regiões inferiores com o benfeitor espiritual, obviamente, ele faz uma descrição de um ambiente absurdo, onde existe gritarias, xingamentos, perseguições, maldades praticadas, falta de comiseração, como a gente vê isso no livro Memórias de um Suicida também. Então, esta barulheira, esta coisa, esta gritaria caracteriza de alguma forma interesses ainda bastante primários em termos de evolução, não é? Bom, as ideias vão surgindo. A proposta que ele faz aqui é tranquilize. Então, se nós estamos num ambiente inóspito e desagradável, barulhento, chato, etc., não alimentar aquilo que já está acontecendo no ambiente já é fazer alguma coisa, né? Agora, ir além, não apenas não perturbando, mas também tranquilizando, é algo que nós podemos fazer através do exercício, né? De uma prece, de uma palavra calma, de um gesto, de uma atitude que seja salutar aquele ambiente. Bom, nós precisamos aprender que estas colocações estão falando de qualidades que são desenvolvidas, né? Você pega uma mãe que está ninando a criança. A mãe pode ser irritadiça, brava, mas naquele momento ela se entrega à atividade de ninar a criança. Então ela vai falar com calma, com movimentos leves, aquelas que têm bom senso, né? Tem umas mães e uns pais que são difíceis. Bom, se você trabalha num ambiente também que exige silêncio, calma, etc., nós também vamos respeitar e nos comportar daquele modo. Veja, não sei se você prestou atenção que estas colocações estão mostrando que a atividade do indivíduo no meio social vai obrigá-lo a se modificar. Se eu trabalho no hospital e tenho que manter silêncio numa UTI, aquele ambiente está exigindo de mim, no bom sentido, uma quietude que seja necessário no ambiente. Então, aquele ambiente está me domesticando, me educando a ser mais paciente. Se eu trabalho num negócio onde é exigido rapidez para falar com os clientes, eu vou aprender a falar daquele jeito através dos exercícios continuados. Então, aquele meio está ajudando, está, de alguma forma, impulsionando o meu desenvolvimento na comunicação rápida com o meu interlocutor. Como um professor, por exemplo, que às vezes tem que falar rápido, um diretor de empresa. Muito bem, então a tarefa exige de nós exercício. Não grite
converse. Aqui está uma coisa que me incomoda bastante também. Quantas coisas, né? Eu preciso ler esse livro de novo, Respostas da Vida, que eu estou precisando. Bom, por que gritar? Né? A gritaria torna o ouvinte mais receptivo. Por que gritar? Então é muito comum uma pessoa pedir uma informação, às vezes não escuta a resposta, isso no meio da família é uma coisa, né? Acontece à torto e à direito. A pessoa não escutou direito e pede novamente a informação, e aquele que está dando a informação já começa a gritar. Já falei uma vez, você quer que eu fale quantas vezes? Quer que eu repita, repita? A pessoa se descontrolou por causa da repetição de uma palavra. E quando é ela, será que ela também se descontrola? Quando ela não escuta e pede para ser repetido o seu pedido? Bom, ele propõe aqui: não grite, converse. Temos que aprender a conversar. Tem um livro da Joana de Ângeles, que agora eu não vou me lembrar o nome, que são tantos, que ela fala das energias dos gritos, como são perturbadores para a personalidade. Basta você observar pessoas que vivem com o cônjuge, um filho, um patrão que xinga, grita, fala alto, como isso deixa o ambiente perturbado, desajustado. E isso também é uma contribuição para a ansiedade. O indivíduo viver num meio muito exigente que tira ele do eixo, ele é obrigado a acelerar algumas coisas que não, o organismo não suporta, né? À medida então que nós vamos mudando do grito para a conversa, nós vamos educando o nosso modo de nos comunicarmos com os outros, né? E vamos trazendo equilíbrio interno. Quando nós estamos calmos para conversar, nós temos mais acesso às memórias, às capacidades. Quando nós estamos desajustados, nós lembramos pouco das coisas que já conhecemos, né? Ou a nossa parte motora do corpo não corresponde, não consegue dar conta. Então a pessoa começa a tremer, a gesticular, a chorar, etc. Muito bem, o que mais temos aqui? Não critique, auxilie. Bom, tem gente que tem um vício da crítica, né? A crítica dança na boca dela à torto e à direito. E isso pode se transformar num vício ruim do indivíduo, no qual ele não consegue ter uma visão límpida das coisas, né? Uma visão clara daquilo que está acontecendo, porque ele perdeu esse traquejo, esta capacidade. Ele propõe, em vez da crítica, André Luiz propõe auxiliar. Em vez de falar mal, você fez um péssimo serviço, esta, é, esta carta não está bem redigida, etc. Não, a pessoa mais lúcida, o que ela vai falar? Vem aqui, vamos fazer juntos, então. Não é isso que alguns pais interessados na educação dos filhos fazem com eles? Ah, você não entendeu? Então vamos conversar. Vamos ver onde que está o ponto fraco, onde você não entendeu, o que pode ser melhorado, vamos escrever de novo, ou você faz, eu olho, mas com uma paciência, com uma capacidade de entendimento muito boa. Agora lembrei aqui de um estudo da psicologia que me remeteu ao mesmo tempo a pensar na espiritualidade. Muitos psicólogos consideram que o efeito positivo da terapia não se dá por causa das técnicas, mas sim por causa da relação interpessoal entre o terapeuta e o cliente.
Quando o cliente se sente escutado, visível, que o outro tem interesse por ele sai daquele estado de perturbação, de ideias fixas, perturbadoras, que dificulta a sua melhoria, dificulta o seu comportamento sadio, né? Então, quando nós auxiliamos em vez de criticar, porque a crítica vai tocar nos pontos fracos da pessoa, naquilo que ela não gosta, naquilo que desestabiliza, não é? E, e ao que isto pode levar, né? Dependendo do estado do indivíduo, do interlocutor, se ele está fragilizado ou não, pode ser uma bomba que é dirigida para ele. Não acuse, ampare, ampare. Assim, deixa eu voltar um pouquinho na questão anterior, que eu falei que a leitura tinha me remetido à psicologia e à espiritualidade. Quando nós observamos como os benfeitores tratam as pessoas, os necessitados, nós temos um novo modelo de comportamento, né? Que vem ensinar para nós a superar esse modelo nosso perturbador, provocativo, desinteressado pelo outro. Aqui ele fala: não critique, auxilie. Então, transformar esta crítica num auxílio de compreender como os benfeitores fazem. Nós precisamos treinar essa capacidade, né? E não simplesmente uma pessoa fez uma coisa errada, criticar. O que aquilo representa para ela? O que significou fazer aquilo ou deixar de fazer alguma coisa? Quando eu critico, será que eu não torno a pessoa mais tensa e ela fica incapaz de fazer naquele momento? Não é melhor falar com acolhimento, como diz aqui, com auxílio, para que a pessoa se sinta acolhida, auxiliada? Não acuse, ampare. É quase como a anterior, né? A crítica que nós fazemos. Em vez de acusar, como Jesus disse, né? Quem atira a primeira pedra? Alguém aí que está ouvindo atira a primeira pedra? Eu, do meu lado aqui, não dá para atirar. Em vez de acusar, amparar. Amparar. Às vezes, conforme a pessoa que pratica isso, nós não estamos nem aí, né? Desdenhamos. E se fosse um filho, uma mãe, um pai, uma pessoa querida, né? Como que nós faríamos com ela? Simplesmente acusaria, colocaria ela para baixo, com certo sadismo, né? Ou ampararíamos a pessoa? Não se irrite, sorria. Isso daqui é um exercício que precisamos fazer continuamente. Tem pessoas que não sabem que pode sorrir. Pode sorrir sim, está liberado. Porque aprenderam através da educação familiar que responsabilidade tem a ver com cara feia, com cara fechada, né? A pessoa que ri, que dá uma gargalhada é irresponsável. Isso faz parte dos valores anteriores, né? Mas em vez de se irritar, brincar, sorrir. Tem uma colocação da psicologia que fala que a pessoa mais equilibrada brinca, tira sarro de si mesmo, é, ri de si mesmo, de uma mancada que deu. Não estou falando aqui de coisas perigosas ou de maldades praticadas. Um gafe que a gente dá uma risada daquilo em vez de ficar todo vermelho, todo cheio de coisas. E sorrir também, né? Uma coisa que eu falo aqui constantemente, eu estou aprendendo a sorrir. Não fui muito treinado no sorriso, eu estou treinando. De vez em quando eu dou umas esticadas na boca para mostrar que eu tenho os dentes. Sorrir um pouco mais.
mas no final das contas, eu vou chegar lá. Não fira, balsamize. Aí você pega o lado doentio de algumas pessoas que gostam de espezinhar pedaço por pedaço o seu oponente, o seu adversário, praticando a maldade, ferindo a pessoa em vez de balsamizar. E aí a gente poderia perguntar para a pessoa: e se este fulano que você está ferindo aparecesse na sala de passe e você tivesse que dar passe nele, o que você faria? Continuaria com a alfinetada, ferindo a pessoa, ou daria um passe balsamizante? O outro é o nosso irmão, nós não escapamos disso. Nós vamos ter que aprender a nos reconciliar, né? Então, o meio social ele tem mecanismos que nos ajudam a melhorar, como eu citei agora há pouco, sobre determinados comportamentos que tomamos dentro de um ambiente. Então, por exemplo, voltando àquele pensamento. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ferir determinada pessoa ou pessoas, não é? E aí essa pessoa aparece na sala de passe e eu trabalho na sala de passe. Eu vou dar passe nela, como que vão ficar as minhas energias? Porque eu vou ficar constrangido ou alterado por dar passe numa pessoa que eu critiquei. E aí, o que a gente faz? Então, o ambiente, a sala de passe, está ajudando a eu mudar o meu comportamento. Porque quando eu estou lá dentro da sala de passe, eu sou chamado ao brio, à razão, ao bom senso. Você está aqui para fazer o bem, está machucando a pessoa, por quê? Né? A mesma coisa acontece na família. Você pega dois inimigos, ou um grupo de inimigos da vida passada, que não se toleravam, hoje reencarnam no mesmo grupo e são parentes. Eles vão ter que aprender a conviver um com o outro. Então, desculpe, o meio social, familiar, vai obrigá-los de alguma forma a ter algum tipo de aproximação. O meio está ajudando a pessoa a se modificar. Muito bem. Não se queixe, compreenda. Aqui eu sempre falo daquele caso de André Luiz, quando foi visitado por Clarence no hospital de Nosso Lar, e André Luiz começou a se lamentar ou a se queixar. E o benfeitor falou que a lamentação é uma doença mental grave. Então, olha só, vamos sair da doença mental e vamos exercitar a compreensão. Compreensão, em vez da queixa. Por que isto aconteceu assim? Por que eu não obtive resposta? Por que a pessoa fala comigo desse jeito? Compreender isto que está acontecendo. Não condene, abençoe. É o caso de quem atira a primeira pedra, né? Quais os parâmetros que nós temos para condenar alguém? Eu não quero com isso, penso eu com os meus botões, né? Que a gente perca o senso crítico de observar aquilo que é certo, errado, maldoso, bondoso, senão eu perco a minha capacidade de entender a vida, né? Mas não cabe a mim julgar, porque eu não sou juiz. Agora, eu posso olhar e tirar a minha conclusão. Não exija, sirva. Como os benfeitores falam, nós estamos aqui para servir. Para servir. Este é o caminho da renovação, da redenção, da melhoria. Servir é sair de dentro de si, do egocentrismo, do egoísmo, ir ao encontro do outro, empatia, compaixão. Aí nós desenvolvemos várias capacidades de entendimento, de amor. Não destrua,
edifique. Destruir uma carreira profissional, uma amizade, um objeto, né? Tem pessoas que são belicosas, elas gostam de resolver as coisas no tiro, no revólver, na arma, são os belicosos. Então, em vez de destruir, edificar, construir, melhorar. E por fim, diz André Luiz, recorde, a humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. Vou repetir novamente. A humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós. Nosso trabalho de praticar a paz, fazer a nossa parte no mínimo, né? Não ficar exigindo do outro uma série de coisas que ainda não começamos em nós. Esse compromisso nós temos com o nosso crescimento. Bom, como disse, o capítulo de hoje do livro Respostas da Vida era curto. Nós vemos que temos um caminho imenso para percorrer, mas o bacana disso tudo é que nós estamos numa trajetória, num caminho que nós sabemos, como diz Allan Kardec no livro A Gênese, nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso é alentador. Nós não vamos para o nada, para o buraco. Nós vamos para o crescimento, para a melhoria, né? Nós temos aqui o nosso sistema solar, estamos na Terra progredindo, provavelmente reencarnaremos, pode ser no próprio sistema solar, mas tem a nossa galáxia que tem 250 bilhões de estrelas. Você já pensou quanto temos que percorrer, que bênção que é? As maravilhas dos mundos que tem por aí. Aliás, eu sugiro uma coisa, falando desses mundos. Como é ao vivo, a gente pode se mexer para procurar um livro, né? Para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu não vou. Ah, está aqui. São os livros aqui de Chico Xavier. Ao vivo vale, né? Então veja bem, aqui está Cartas de uma Morta. Esse livro é da mãe de Chico Xavier. Eu vou dar aqui um aperitivo para vocês, para dar vontade de ler. Eu vou falar de alguns capítulos que ela trata aqui. Olha só. No limiar da vida, de além-túmulo, últimos instantes do tormento corporal, a voz de comando desobedecida, deixa eu pegar outras coisas. O primeiro dia da erraticidade da vida espiritual, a Irmandade Universal da Divina Causa, um pálido raio de luz na noite do raciocínio. Não, eu quero falar aqui, deixa eu ver se está do outro lado. São alguns capítulos, né? Mas eu quero. Nossa, tem muita coisa. Olha só. A Ciência Unida à Fé, Assembleias Aéreas, Saturno dos Mares Rosados, ela esteve lá. As almas sofredoras, o círculo dos padecimentos, o pensamento é tudo, a expiação, dúvidas estão. O que eu queria pegar
Deixa eu ver aqui. Uma terra aperfeiçoada, como num grande distrito, a oração dos homens, a escala de luz no ambiente espiritual, nas regiões de luz, uma expedição de estudos, 3 sóis de cores diversas. 3 sóis de cores diversas num planeta. Ela vai, a mãe de Chico Xavier, chamada Maria João de Deus, está aqui nesse livro, ela vai visitar outros planos, outros planetas, e ela faz as descrições desses planetas. Então, leiam que vocês vão adorar. Muito bacana. Cartas de uma Morta. E eu aqui para acertar. Então, nós estamos caminhando para tudo isso, para essa transcendência, não é? As experiências que estamos passando aqui, dos limites, das dores, relacionamentos difíceis, emprego nem sempre satisfatório, não realizador da personalidade, etc., são experiências passageiras objetivando a nossa melhoria pessoal, o desenvolvimento das várias potencialidades humanas. Então, vamos pensar nisso, tudo é passageiro, está passando rápido, estamos adquirindo conhecimentos, nós estamos caminhando para a melhoria incessante. É isso que temos a falar para hoje. Tenha uma boa semana, que Jesus abençoe a todos nós, que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, um beijo.